Bom, olá a todos, boa tarde. Bem-vindos ao segundo dia de apresentação, né, o turno da tarde de apresentação do Simpósio de Neuroengenharia. Agora a gente vai contar com a palestra do Vitor Lopes dos Santos. Vitor é investigador no MRC, da Universidade de Oxford, e Vitor é engenheiro eletricista e doutor em neurociências pelo UFRN, e tem atuado aí na investigação de como células neurais do hipocampo entram em coatividade em processos de memória e aprendizagem. Então, Vitor, de antemão, muito obrigado pela participação. O nosso evento, até hoje de manhã, estava contando com 670 inscritos, e o conteúdo já tinha sido visualizado, né, exibido mais de 3.000 vezes. Então, muito obrigado, e com a palavra, vou te deixar com a palavra para você compartilhar seu conhecimento com todos. Bom, então, muito obrigado pela apresentação e pelo convite. Estou realmente feliz de estar aqui, participar. Hoje, como a gente está num simpósio de neuroengenharia, eu vou apresentar um trabalho e vou focar bem na parte técnica de análise de dados do trabalho. Uma coisa que eu quero ressaltar bem aqui é que, no meu ponto de vista, um trabalho bom de análise de dados em neurociência é basicamente não é simplesmente que você usa ferramentas bem, métodos consistentes, não. É um trabalho que você usa técnicas de análise para responder uma hipótese da neurociência. Então, uma coisa que lhe dá uma contribuição e como você entende o funcionamento do sistema nervoso. Então, nesse exemplo do trabalho que eu vou mostrar hoje, eu vou tentar ressaltar bem essa ligação. Então, eu vou usar técnicas de estatística relativamente complexas, mas sempre tentando voltar e tentando objetivamente responder hipóteses de como o cérebro funciona. Né? Então, para dar um pouco... só uma pergunta, vocês conseguem ver meu mouse? O pointer do mouse? Consegue, né? Isso. Então, eu estou mostrando aqui, nesse trabalho aqui eu vou estudar o hipocampo, que é uma área que vocês devem saber, é essencial para a formação de alguns tipos de memória. E eu estou interessado especificamente nesse quadradinho aqui, que é o campo CA1 do hipocampo. Esse esquema aqui, ultra simplificado aqui, está mostrando que tem duas projeções importantes para o CA1. Uma que vem do córtex entorrinal, esse EC aqui, e outra que vem do CA3. Ninguém entende muito claramente qual é a função dessas duas projeções para CA1. A ideia é a seguinte: a projeção vinda do córtex entorrinal seria uma projeção associada com o que está acontecendo agora. Então, essa ideia vem pelo fato de que o córtex entorrinal é visto como um portão de entrada do neocórtex para o hipocampo. Então, córteces sensoriais primários estariam recebendo a informação, né, seus sentidos, isso seria autoprocessado e toda essa informação entraria no hipocampo pelo córtex entorrinal. Então, por isso, um dos motivos que acredita-se que o córtex entorrinal é responsável para dar para o hipocampo essa informação do que está acontecendo agora. O CA3 é um circuito interno do hipocampo e ele, a gente sabe que ele é especialmente bom para gravar informação rápido e é importante para evocação de memórias. Então, a ideia dessa projeção do CA3 para CA1 em teoria, seria que ela dá a CA1 informação de memórias que já foram consolidadas no passado. Portanto, o CA1 seria uma espécie de circuito do hipocampo que receberia essas duas informações, o que está acontecendo agora com informação armazenada anteriormente, integraria essas duas informações e geraria uma saída, certo? E voltaria para o neocórtex. Então, basicamente, isso é a teoria. Mas a gente não tem evidências muito claras, fortes, que é o caso, a história que eu estou contando aqui, que já está bem simplificada.
Então, aqui nesse trabalho, o que eu vou fazer eu vou tentar dar uma contribuição para o nosso conhecimento dessas duas, para a função dessas duas projeções para CA1. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar exatamente o que eu coloquei no título, que são os potenciais de campo. Então, vejam que isso aqui seria um exemplo de como a gente pode usar os potenciais de campo, não para estudar os potenciais de campo, mas usar os potenciais de campo para entender a fisiologia, nesse caso, do hipocampo. Então, ele é um meio para a gente enxergar a ativação de diferentes circuitos, como eu vou mostrar de forma resumida aqui. Então, se você registra os potenciais elétricos do hipocampo em CA1 em animais, especificamente em roedores, que estão numa atividade de aprendizado, estão ativos aprendendo uma coisa, ou explorando ativamente um ambiente, você tem muito fortemente essas oscilações, que a gente chama de oscilações θ, que são talvez uma das oscilações mais estudadas no cérebro. Elas têm entre 5 a 12 Hz, mais ou menos. E uma coisa extremamente característica das oscilações θ no hipocampo, especialmente em roedores, é que ela contém, ou ela modula oscilações mais rápidas. Então, o que eu estou mostrando aqui, essas oscilações aqui que eu estou mostrando, destacando o componente em vermelho, a oscilação θ, certo? Estou subindo e descendo. E você vê, por exemplo, que aqui nesse ciclo especificamente, por exemplo, você tem a onda θ aqui, um ciclo θ, e surfando nessa onda aqui, você tem essa oscilação mais rápida acontecendo. Essas oscilações que estão contidas em ciclos θ, são moduladas pelo θ, elas são oscilações, historicamente, que é chamada de gama. Essa faixa gama, então, seria mais rápida que θ, seria mais ou menos de 30 Hz até 150, aí, dependendo do autor que você prefere. Agora, se você medir qual é a amplitude média de várias frequências nessa região gama, nessa faixa gama, e em função da fase do θ, a fase seria o vale, o pico, fase descendente, etc., você vê que, naturalmente, nessa análise você consegue separar 3 bandas de gama, que a gente chama de gama lento, gama médio e gama rápido. Certo? Esses gamas no hipocampo dos roedores são estudadas desde os anos 90 e hoje a gente já acumula várias evidências de que circuitos estão gerando essas oscilações. Então, nesse próximo slide eu vou tentar resumir de forma muito rápida o que a gente sabe até agora sobre essas oscilações. Então, esse traçado que vocês estão vendo aqui, em preto, ele está representando um ciclo θ, como se fosse medido na camada piramidal do CA1. Certo? Quando esse ciclo está no pico, mais ou menos aqui, isso é justamente quando as células do córtex entorrinal, da camada 3, que está projetando para CA1, eles têm sua atividade máxima. Coincidentemente com isso, na camada no extrato lacunoso molecular em CA1, que é justamente onde chegam essas projeções anatomicamente para CA1, você tem a emergência desse gama médio, um gama mais ou menos de 70 Hz. Então, esse gama médio, esse gama médio, as correntes desse gama médio, estaria coincidindo tanto temporalmente quanto anatomicamente com essa projeção, entorrinal em CA1. Isso, com outras evidências que a gente acumulou, indica fortemente para a gente que esse gama médio reflete essa projeção. Então, quando você mede esse gama médio em CA1, você estaria vendo um reflexo da projeção do córtex entorrinal chegando em CA1. Um pouco depois, nesse ciclo, na fase descendente, você tem agora a emergência do gama baixo, que é um gama mais ou menos 35 Hz. E por uma história bem análoga ao que eu estava falando antes, você tem praticamente a mesma história, só que agora para CA3. Esse, inclusive, a gente tem evidência causal que ele vem de CA3, porque se você bloqueia, usando a optogenética, a projeção do CA3 para CA1, você vê uma diminuição especificamente nessa faixa, nesse gama específico. Então, basicamente, eu tenho um gama, uma faixa, uma frequência de gama que está refletindo a atividade do córtex entorrinal vindo para CA1 e outra que está representando a atividade de CA3 chegando em CA1. E, finalmente, no vale desse ciclo θ, você tem a maior parte dos disparos em CA1, são os neurônios locais de CA1 na camada piramidal, e, ao mesmo tempo, você tem esse gama mais rápido, que é um gama de mais de 100 Hz.
Esse gama mais rápido, a gente inclusive sabe, ou tem muita segurança, que ele representa a interação de células piramidais interneurônios dentro, que tem o soma na camada piramidal. Então, esse loop de atividade, esses dois tipos de célula, dão emergência a esse gama mais rápido. Então, veja aqui que você tem, isso aqui seria como se fosse um ciclo teta canônico em termos de gama, e ele parece meio que organizar diferentes eventos acontecendo no hipocampo. Então, no pico você vê a atividade do entorrinal, né, as processões do entorrinal chegando, logo depois a informação vindo do CA3. Esses dois tipos de informação são integrados em células do CA1. Computações locais acontecem aí, que a gente não entende bem direito, e logo depois, no vale do ciclo, você tem a saída, o resultado da atividade, que são algumas células de CA1 disparando e voltando para o neocórtex. Certo, então você veja que é conveniente aqui, que eu tenho já muitas evidências que eu consigo inferir mais ou menos a atividade de uma das projeções, baseada em que frequência eu vejo contida no ciclo teta. Certo? Aqui só mostrando do começo como acontece isso em dados reais. Então, esse aqui que eu estou mostrando agora são dados registrados aqui no laboratório. Você tem esse traçado preto, que é o sinal cru que a gente registra. Você tem o componente teta em vermelho. Aí o próximo passo seria fazer um espectrograma desse sinal. Então, basicamente, você está vendo amplitude, amplitude de uma determinada frequência, determinado instante de tempo, e aí você correlaciona essas amplitudes instantâneas com a fase do teta, e você teria essa figura que eu mostrei anteriormente. Então, logo depois do pico do ciclo teta, você tem esse gama médio, e logo depois você tem o gama baixo, refletindo entorrinal chegando, depois CA3 chegando, e se eu tivesse mostrado frequências mais altas aqui, você veria o gama rápido também no vale do teta. Tá, agora, se você prestar atenção nessas figuras que eu estou mostrando, você voltar aqui para o dado que eu de fato coletei, você vai perceber que esse ciclo médio que eu estou mostrando à direita, ele raramente acontece, ou talvez nunca aconteça na vida real. Por exemplo, esse ciclo teta específico daqui, ele basicamente é dominado por gama médio. E o ciclo anterior, ele é basicamente dominado pelo gama baixo. Então, não é que o mesmo ciclo, o mesmo peso desses gamas aparecem em todos os ciclos constantemente. Você tem uma variabilidade entre um ciclo para o outro. Tá, agora, o raciocínio é o seguinte. Se a gente acredita que cada um desses gamas ele está refletindo uma projeção diferente, chegando em CA1, ou um circuito, um evento diferente, a gente chegaria à conclusão que, por exemplo, nesse ciclo teta daqui, CA1 estaria lendo mais fortemente a informação vinda do CA3. E nos ciclos subsequentes, CA1 estaria lendo mais fortemente do córtex entorrinal. Então, eu conseguiria medir com a precisão temporal de milissegundos qual é o circuito que está dominando a atividade em CA1, ou de onde CA1 está recebendo mais inputs em um determinado momento. E se eu consigo fazer isso, eu consigo colocar o animal em uma tarefa, uma tarefa de memória, alguma coisa assim, e conseguiria inferir quais são os circuitos que estão sendo ativados, e seria muito conveniente para estudar a função desses circuitos. Então, é isso que a gente vai tentar fazer a partir de agora. Então, veja que toda análise vai ser pensada com esse objetivo. Eu vou tomar vantagem da gente já conhecer qual é o mecanismo dessas oscilações, e vou usar análise de dados para observar o que os circuitos estão fazendo, porque eu não consigo visualizar diretamente o que está acontecendo no hipocampo, mas eu consigo ver esses reflexos nos potenciais de campo, e é aí que eu vou atuar. Tá, então, chegando à parte mais técnica aqui, eu vou mostrar qual foi o método estatístico que a gente usou para começar a caracterizar essa variabilidade. Porque até agora eu sei que tem variabilidade, mas eu não mostrei para vocês que essa variabilidade tem um significado, ela poderia ser ruído biológico, alguma coisa assim. Então, primeiro eu vou desenvolver um método para caracterizar essa variabilidade, e depois vou usar em análise. Então, basicamente, eu começo com o sinal cru, você está vendo aqui em preto. Como eu mostrei antes, já indiquei antes, você tira o componente teta, que está vendo em vermelho. Para os componentes acima de teta, eu faço espectrograma.
Então, basicamente, eu estou vendo qual a amplitude instantânea de uma frequência. E agora, como eu quero estudar a variabilidade de um ciclo para outro, o que eu estou fazendo é detectar os ciclos θ. Então, você vê que essas linhas pontilhadas estão mostrando justamente como o ciclo começa e termina. E depois, o que eu estou fazendo aqui é achando a média desses espectrogramas dentro de cada janelinha dessa, que é dada pelo ciclo θ. Então, essas linhas brancas que você está vendo aqui, basicamente qual é a amplitude média de uma determinada frequência em um determinado ciclo θ. Se eu fizer a média de todos esses... claro que isso aqui é só uma parte do sinal, esse sinal poderia ter 20, 30 minutos ou horas, certo? Se eu pegar todos esses componentes, fizer uma média deles, você tem isso aqui, então você vê que amplitudes altas para a faixa gama, e essa área cinza que eu estou mostrando é o desvio padrão, então você vê que tem uma variabilidade gigantesca no meu conjunto de ciclos. E o que eu quero fazer agora é encontrar padrões recorrentes, digamos, estatisticamente robustos, que ocorrem ao longo dos ciclos. Então, eu poderia usar qualquer algoritmo de reconhecimento de padrões nesses dados. O que eu escolhi para usar aqui, nesse caso, foi a análise de componentes independentes. Então, eu vou mostrar rapidamente o que eu obtenho quando eu aplico o ICA aqui nesses dados, nesse conjunto de dados. Então, um dos componentes que eu tiro, né, eu vou componente por componente aqui. Então, eu estou chamando ele TSC, que seria Theta Spectral Component, que é só para lembrar a gente o que significa o componente independente nesse caso aqui, nessa aplicação. Então, um dos componentes que eu acho, vocês estão vendo aqui, atribui pesos altos para frequências acima de 100 Hz. Então, eu já sei que esse componente independente aqui, ele está extraindo dos meus espectrogramas o gama rápido. Outro componente que eu tenho está atribuindo pesos altos para frequências ao redor de 35 Hz, que seria o gama lento. O que eu estou mostrando aqui nesse painel é essa mesma análise que eu fiz anteriormente, só que para todos os ciclos, certo? Mas eu estou agora usando só os ciclos que tem esse componente forte. Então, basicamente, eu estou só checando se está tudo fazendo sentido. Eu estou pegando um componente que eu acho que está dominado, que está extraindo o gama lento dos meus dados, e só fazendo aquela mesma análise que eu fiz antes. Então, você vê que, se eu fizer isso só para esse conjunto de ciclos, eu, basicamente, consigo extrair daquele meu conjunto de ciclos inicial só ciclos que estão dominados pelo gama baixo. E você está vendo aqui que está na fase esperada, que é na fase descendente e perto do valo. Então, de acordo com a minha teoria, a minha hipótese é que esses ciclos θ estão dominados em CA1, quando o CA1 está lendo fortemente o que CA3 está enviando. E aqui, da mesma forma, eu tenho esses dois componentes que estão na região do gama médio, então a mesma história, e outro componente que eu não esperava, que está me dando um componente com fortes frequências, mais ou menos 22 Hz, de uma faixa beta. Coisa que não estava descrita em outra literatura, que eu só consegui ver porque eu apliquei um método cego. Tá, então, agora que eu tenho esse método aqui para extrair, né, esses componentes do espectrograma, basicamente o que eu estou fazendo é pegando esse espectrograma com várias frequências, dezenas de frequências, e reduzindo a dimensionalidade desse espectrograma para 5 componentes que são interpretáveis, certo? Então, por exemplo, isso aqui são ciclos individuais, exemplos de ciclos θ, todos retirados no mesmo eletrodo, no mesmo dia, na mesma sessão, certo? Só que quando eles vão muito fortemente em um componente ou no outro. Então, da direita para a esquerda aqui, esse ciclo θ que eu estou mostrando à direita, você vê o ciclo θ e no pico do θ você tem essa oscilação gama de mais ou menos 80 Hz. Bem forte. E aqui no outro extremo, eu tenho esse TSC1, que é esse beta que ninguém nunca tinha descrito antes, que basicamente é quando você tem o ciclo θ, e quando você chega logo depois do pico do ciclo θ, você tem essa deflexão negativa no potencial, que é vista pelo espectrograma como aumento de potência, mais ou menos 22 Hz. Então, esses aqui são só mais exemplos desses ciclos que, no mesmo eletrodo, na mesma seção, então você vê como os ciclos podem parecer assim, e às vezes os ciclos podem parecer assim, e, de acordo com a nossa história, todo o nosso conhecimento da literatura, dependendo de como eles parecem,
de qual é o gama que está no ciclo θ, eu consigo inferir de onde está vindo a informação para C1. Então, esse aqui é mais exemplos, eu vou passar rápido por causa do tempo. Eu só quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que existem clusters de ciclo θ, certo? Estou dizendo aqui que tem componentes que são interpretáveis, que são esses gamas, e os ciclos θ podem ir muito além em um componente e muito longe em outro componente, mas se não for uma separação clara dos ciclos. Certo? O que é conveniente aqui é que, se você aplica esse mesmo método para diferentes animais, ou até para diferentes espécies, camundongo ou rato, você tem basicamente os mesmos resultados. Então, o método é muito robusto em vários animais. Tá, então até agora eu só mostrei que eu consigo extrair essa variabilidade nesses componentes, mas eu não validei esses componentes de forma nenhuma. Então, isso que eu vou começar a fazer agora. Eu vou dar só um exemplo de como validar, porque eu não vou ter tempo de mostrar outros. Sabe? A primeira coisa que eu fiz foi, se esses gamas, a variabilidade desses gamas realmente está influenciando na rede em CA1, eu deveria ver uma diferença na forma que os neurônios disparam em CA1, dependendo do gama que está lá no potencial de campo. Ou seja, eu estou querendo ver se tem uma correlação entre qual gama está sendo expresso e como os neurônios estão disparando. O que eu estou mostrando aqui é o resultado clássico, que eu também encontro nos meus dados, que a taxa de disparo de neurônios piramidais em CA1, ele é máximo no vale do θ, medido na camada piramidal, e é mínimo no pico do θ. Agora, eu posso fazer essa mesma análise, só que em vez de usar todos os ciclos θ que eu ilustrei, eu posso só fazer para ciclos θ que estão dominados por um gama específico. E quando eu faço isso, eu vejo diferenças de como os neurônios disparam. Então, por exemplo, se você tem esse gama de 80 Hz dominando o ciclo θ, você tem um aumento de atividade, especificamente no pico do θ. Agora, se você tem o gama baixo, isso aqui em verde, você tem um aumento de atividade, mas agora no vale do θ. Então, isso aqui seria só os mesmos dados, só que agora a mudança relativa de disparo. Então, basicamente, o que eu estou mostrando para vocês é que, dependendo de qual componente espectral está expressado no ciclo θ, você vai ter um diferente padrão de ativação das células piramidais ao longo do ciclo θ. Então, tem um correlato entre o que você vê no LFP, potencial de campo, e como você vê os neurônios disparando. Então, é uma evidência que essa variabilidade do LFP não é ruído, ela está realmente atrelada a alguma coisa diferente acontecendo na rede. Agora, um exemplo mais funcional, certo? Como é que eu posso usar essa técnica para inferir a função dos circuitos? Então, o exemplo que eu escolhi para mostrar para vocês aqui é uma análise de reativação de memória no sono. Então, o que a gente acha que acontece, de forma bem simplificada? Quando você está aprendendo uma coisa nova, ou está exposto a uma novidade, essa memória que é formada de acordo com isso, o traço de memória basicamente é associações entre neurônios. Então, neurônios que não estavam associados antes começam a se associar, disparar junto, como se fosse uma assembleia neuronal, que a gente chama. Então, reativação de um traço de memória no sono seria, você forma novas conexões durante o aprendizado, e essas novas conexões que são formadas no aprendizado, elas são reativadas no sono pós. Isso seria a reativação do sono. Como é que a gente mede isso no laboratório? Bem, a gente deixa o animal dormindo, deixa o animal dormir. Quando ele está dormindo, você tem esses eventos ripples, que eu não vou ter tempo de explicar exatamente o que eles são, mas são eventos que acontecem no hipocampo que acha que são importantes para a consolidação da memória. E a gente vê basicamente quais são os neurônios que estão disparando, que são ativos no mesmo evento ripple. E a forma de quantificar isso é através de uma matriz de correlação. Então, a gente tem uma matriz que, para cada par de neurônio que eu registro, eu tenho um número que me diz qual é a tendência desses neurônios co-ocorrerem, de estar correlacionados ao longo dos ripples. Depois eu deixo o animal explorar o ambiente, aqui nesse caso, e eu faço exatamente a mesma análise, só que agora, em vez de usar os ripples, eu estou usando ciclos θ. E eu tenho, de novo, essa matriz de correlação. E, finalmente, eu deixo o animal dormir de novo, logo depois da exploração, eu faço exatamente a mesma análise com os ripples, porque ele está dormindo. Então, a gente diz que você tem uma reativação da memória desses traços, dessas assembleias neuronais no sono pós,
se os padrões de coatividade na exploração parecem mais com sono pós do que com sono pré. Então, em outras palavras, as conexões, as associações que aparecem durante a aprendizado, elas não tinham no pré, são repetidas no pós. A gente mede isso matematicamente como uma correlação parcial entre os padrões de coatividade na exploração e o sono pós, tirando da regressão, né, regressing out, regredindo fora o que está no sono pré. Agora eu posso fazer essa análise aqui, que é convencional, mas em vez de usar todos os ciclos θ, eu só vou usar os ciclos θ que estejam dominados por um gama específico. E qual é a hipótese? Como o entorrinal está dando para o CA1 a informação nova, a teoria é essa, né, que é a informação sensorial, e o CA3 está dando para CA1 a informação que já estava previamente consolidada, a hipótese seria que as correlações que acontecem num CA1, quando o entorrinal está dominando a atividade em CA1, elas seriam mais coativadas no sono, porque essa informação nova, ou seja, é a que tem que ser mais reativada. Então, o que eu estou mostrando aqui, nesse histograma branco aqui, é a reativação que eu estou medindo se eu só pegar os ciclos θ aleatoriamente. Certo? E essas setas coloridas é a reativação que eu meço se eu pegar os ciclos θ dominados por um gama específico. Então, você vê que nesse caso daqui, a reativação dos ciclos dominados por algum gama não é diferente da distribuição aleatória dos ciclos θ. Então, não tem nada especial nos ciclos θ com algum gama específico, que você não teria só mostrando os ciclos θ aleatoriamente. O detalhe é que essa análise aqui é um controle, eu fiz só para quando o animal está explorando um ambiente familiar, um ambiente que ele já explorou várias vezes, que não é novo para ele. Se eu faço a mesma análise, mas agora num ambiente novo, um ambiente que o animal nunca viu antes, então ele está aprendendo aquele ambiente pela primeira vez, né? Está navegando naquele ambiente pela primeira vez, tem essas duas setas que pulam fora da distribuição controller. Ou seja, as coativações que acontecem, nesse caso, em ciclos θ dominados pelo gama médio, que é o gama que vem do entorrinal, são mais reativados no sono, que é exatamente o que a teoria prevê. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é as coativações, assembleias que se formam em CA1, em ciclos θ, que são dominadas pelo gama associado com o entorrinal, elas são mais reativadas no sono, pois, do que as combinações, as assembleias que acontecem quando você tem o CA3. Então, você vê que isso aqui é uma forma de você medir estudar a função dos circuitos. Então, já estou acabando, eu sei que eu estourei o tempo, se eu fazer um resumo rápido, a gente usa o ICA para extrair esses componentes, eles são robustos em vários animais. A gente viu que os padrões de ativação de células dependem de qual gama é expressado no ciclo θ, então existe um correlato entre gama e como os neurônios disparam. Então, esse é o resultado que eu não mostrei, mas basicamente você tem assembleias de neurônios ou populações de neurônios que se correlacionam diferentemente para cada gama. Então, tem neurônios que gostam mais de um gama e neurônios que gostam mais de outro gama. Esse é o resultado que eu acabei de mostrar, que ciclos dominados pelo gama do entorrinal, relacionado com o entorrinal, ele é mais reativado no sono pós. E um resultado que eu não dei tempo de mostrar, que em uma tarefa espacial, dependendo do estágio da tarefa, você tem mais expressão de um gama ou de outro. Então, isso foi uma forma muito rápida e brusca de mostrar, né, o geral do trabalho, mas eu tenho, por acaso, um vídeo no YouTube, uma discussão de laboratório, bem informal. Se vocês quiserem ver mais detalhes, essa apresentação tem mais ou menos 1h30. Então, vocês podem ir lá e procurar. Ou procurando esse nome aí que vocês estão vendo, ou esse link que eu estou mostrando aí. Então, esse aqui são o nome das pessoas que me ajudaram a colher os dados no desenvolvimento do trabalho. Ben é uma pessoa que me ajudou a fazer essa capa, que a gente teve a capa na Neuron com esse trabalho, e outras pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho. Então, é isso, e desculpa aí por passar aí do tempo. Obrigado, Vitor. Muito interessante sua palestra.
Vou abrir um tempinho aqui para fazer as perguntas que tem no chat aqui, tá? O Cláudio José Mendes Júnior perguntou: boa tarde, professor Vitor, excelente palestra. O senhor falou que esses eventos ripples acontecem durante o sono, durante a consolidação de uma memória. Eles acontecem apenas durante o sono? Estariam envolvidos em outras fases do sono, como reconsolidação de uma memória? Tá, então, eles não acontecem só durante o sono, você tem ripples que acontecem na vigília também, e a gente não sabe exatamente o que eles têm diferentes em termos de mecanismo. A gente acha que os ripples estão envolvidos em consolidação porque tem muita evidência que quando você tem esses ripples em CA1, a informação que apareceu, uma assembleia que é ativada em CA1, ela consegue ativar outras assembleias em áreas extra-hipocampais. Então, por exemplo, no córtex pré-frontal já existe estudo mostrando o núcleo accumbens, etc. Então, é como se... o que aconteceria? Quando você está aprendendo alguma coisa, você forma assembleias no neocórtex. Isso é uma teoria que muita gente talvez não goste, mas enfim, é uma teoria muito importante. Você tem várias assembleias espalhadas no neocórtex. Então, no córtex auditivo, no córtex visual, pré-frontal, etc. E no hipocampo, você tem uma assembleia também. Só que a assembleia no hipocampo, ela funciona mais ou menos como um índice. Ela não tem muitos detalhes. É uma população muito menor de neurônios, e esses detalhes estariam espalhados no córtex. O que acontece, porque a gente acha que acontece, quando você tem um ripple, a gente sabe que o hipocampo consegue reativar essas assembleias associadas nessas outras áreas. Então, a ideia seria que o hipocampo funcionaria como um índice para conseguir juntar todas as assembleias espalhadas no neocórtex, que você não teria como ligar essas assembleias durante a vigília, porque elas estão muito espalhadas, o córtex é muito grande. O ponto de encontro seria no hipocampo, e durante o ripple é como você conseguiria reativar essas memórias. E com o tempo de fazendo vários eventos de consolidação, você reforçaria essas assembleias no neocórtex, até que você não precisaria nem mais do hipocampo para reativar aquelas memórias. Eu não conheço muitos estudos com reconsolidação de memória em ripples, mas a teoria iria prever que a reconsolidação também é através dos ripples. Então, quando você tem o ripple acontecendo, você não está gravando simplesmente uma informação totalmente nova, você estaria atualizando a informação que já estava lá. Então, você estaria num espectro, digamos, de atualizar uma memória, ou reconsolidar uma memória, ou fazer uma coisa totalmente nova em cima de conexões meio aleatórias já pré-existentes. Alguma coisa assim. Mas eu não conheço muitos estudos com ripple e reconsolidação. Espero que tenha respondido tudo aqui que ele perguntou. Acho que sim. Beleza, Vitor. Vitor, tem uma outra pergunta aqui. Se a gente já está um pouco apertado na hora aqui, tá? Se der para só... O Joseph Pabalo perguntou sobre as tarefas comportamentais que vocês usam para essas atividades. Será que você poderia dar uns 3 exemplos de tarefas comportamentais? Sim. Então, a gente usa sempre em animais em nível de movimento. Então, são implantes. Acho que vocês têm também, no Instituto de Neurociências também tem. Eu mostrei uma do sono, era simplesmente o animal andando num campo aberto, mas eu tenho uma com tarefas especiais, como se fosse um Tolman Maze. A gente faz tarefas também de aprendizado e associação de pistas visuais, faz todo tipo de coisa aqui. No meu artigo, eu só usei 2 tarefas, que foi exploração de campo familiar versus novo, e uma tarefa espacial, que o animal tem que aprender a navegar no labirinto para achar uma recompensa. Mas a gente, de forma geral, só faz livre movimento. Beleza. Pois muito obrigado, viu, Vitor? Então, obrigado a você. Muito interessante sua palestra, sua participação. Valeu, um grande abraço.